Eu quero passar aqui para vocês como que o óleo essencial atua na nossa vida. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam para a gente entender aí como que o pessoal conhece ou não conhece os óleos essenciais. Olha lá, Geluana, Vandinha. Quem mais, gente? Quem mais conhece? Quem mais não usa, nunca ouviu falar, não sabe para que serve? Olha que maravilha. Que bom que vocês usam. Então, é sobre isso. O meu próximo slide tem mais uma pergunta. Olha só, não sei. Vamos lá, vamos falar a próxima pergunta do próximo slide. Olha que bacana. Gente, esse chat é maravilhoso, né? Para a gente conhecer as meninas. Se eu te dissesse que um aroma pode mudar um estado emocional, você usaria isso a seu favor? Será que a gente tem essa consciência que o simples fato da gente inalar um óleo essencial pode mudar todo o nosso estado emocional? Então, para que a gente entenda como isso funciona, eu vou explicar para vocês, primeiramente, o que são os óleos essenciais. Então, eles são substâncias altamente concentradas, extraídas das plantas. Então, cada planta tem o óleo essencial em algum lugar, seja nas folhas, seja no caule, seja nas raízes, seja nas flores, e não dá para a gente ver a olho nu. Então, eu coloquei uma imagem aqui aumentada no microscópio para vocês entenderem. Os óleos essenciais, eles ficam em umas bolsinhas, tá? E são essas bolsinhas que são extraídas para que a gente tenha o envasamento nos óleos essenciais. Cada óleo essencial é subtraído, essas bolsinhas, de uma maneira, porque depende da planta, depende da flor, depende de vários fatores. Então, a gente consegue extrair com prensagem a frio, a gente consegue extrair com destilação, a gente consegue extrair por vários métodos, porque, como eu falei, cada planta tem um método próprio. Então, olha que interessante, quando a gente pega uma folha aí do menta peperita, né, que é o hortelã-pimenta, a olho nu, a gente não consegue ver essas bolsinhas, mas são essas bolsinhas que ficam acondicionado os óleos essenciais. Então, por isso que são substâncias extremamente puras, extremamente concentradas e também voláteis, elas evaporam, tá? Depois de extraídas. E as principais diferenças de um óleo essencial e de uma essência, né? Que muita gente confunde. Então, o óleo essencial, como eu acabei de falar, ele é extraído das plantas, então 100% natural, não tem nenhum componente químico e ele tem inúmeros benefícios terapêuticos. Enquanto a essência, ela é feita em laboratório, ela é totalmente sintética e ela só é um perfuminho. Então, é algo que vai perfumar o seu ambiente. Ela não tem nenhum benefício terapêutico. Então, essa é uma diferença, gente, que vocês têm que realmente levar em consideração, porque tem muita coisa no mercado que é vendido como óleo essencial e, na verdade, é uma essência. Ela é totalmente química, tá bom? E como que o óleo essencial ele atua no nosso organismo? Então, ele vai entrar pelo nosso nariz, né, pela cavidade nasal, e ele vai percorrer um caminho até o sistema límbico. O sistema límbico, gente, está aqui no nosso cérebro. Então, ele é responsável pelo quê? Pelas nossas emoções e pelas nossas lembranças. Então, pensa assim, ó, olfato, cérebro, emoção imediata e trazendo aí as memórias e os sentimentos. Por isso é que um óleo essencial, ele tem muita propriedade terapêutica, porque ele atua nos nossos neurônios olfativos, que é onde
leva essa informação para o cérebro, trazendo à tona aí os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, gente, inalar o óleo essencial, vocês vão ver que ele atua muito rápido no nosso organismo. Então, o próximo slide mostra muito bem isso. Olha como é rápida a ação do óleo essencial. Ele demora 22 segundos para as moléculas atingirem o nosso cérebro, que é onde está o nosso sistema límbico. 2 minutos, ele atinge a nossa corrente sanguínea. E 20 minutos, ele toma conta de todo o nosso corpo. Gente, isso realmente é um presente de Deus. É a natureza agindo ao nosso favor. E olha como é rápida a atuação dos nossos óleos essenciais. Vou falar um pouquinho das principais formas de uso. A inalação direta, né, que você pode pegar de um vidrinho, você pode cheirar diretamente. Gente, eu vou ensinar aqui para vocês a forma aromática nas mãos, porque eu vejo pessoas colocando óleo essencial na mão e fazendo assim, ó. O que que acontece se a gente friccionar? A gente vai provocar calor. Lembra que eu falei que o óleo essencial ele é volátil? Então, se ele tem um contato com o calor, ele evapora. Então, o correto, gente, ó, pingou uma gotinha de óleo essencial na mão, dá uma espalhada e inala. Fecha a mão para o óleo que está na sua mão não evaporar e repete. Você pode repetir isso algumas vezes, porque a respiração também te ajuda a acalmar, te ajuda a centrar. Então, só o fato de você inalar também contribui para o óleo essencial fazer efeito, tá? Então, a forma inalatória, que é a inalação direta, é a mais rápida, a mais comum. Depois a gente tem a inalação indireta, que são os difusores. Aqui, gente, também tem muitas pessoas que usam aquele aparelhinho que põe um pouco de água, óleo essencial e tomada. Ou às vezes nem põe água, óleo essencial e tomada, sabe aqueles pequenininhos? Esse daí é outro que eu não indico. Por quê? Porque provoca o calor. E aí vai fazer a mesma coisa. O calor vai fazer o óleo essencial evaporar, o ambiente vai ficar cheiroso, mas a propriedade terapêutica vai ser perdida. Então, eu sempre recomendo aqueles difusores ultrassônicos, onde você coloca uma quantidade de água e algumas gotinhas de óleo essencial, porque ali vai ter uma reação química, onde a água vai evaporar, e aí sim o vapor vai sair com todas as propriedades terapêuticas do óleo essencial, tá bom? E a gente também pode fazer produtos, e eu vou dar algumas dicas para vocês de alguns produtos que a gente pode fazer, que é muito bacana. E a quarta forma de uso, né, é o uso tópico. E nesse caso, eu sempre aconselho diluir em um óleo carreador. Se você está usando em casa, você mesmo pode usar até o Natuós como um óleo carreador, tá? Mas dependendo do que você vai fazer, vou fazer uma massagem, por exemplo. Eu posso usar um óleo de semente de uva, eu posso usar um óleo de amêndoas, e aí misturar o óleo essencial. Então, se você for fazer esse preparo para uma massagem, por exemplo, lembre-se sempre de fazer essa misturinha em algum recipiente de vidro ou de bambu, tá? Espátula, a mesma coisa, usa uma espátula de bambu, porque o óleo essencial, ele é muito concentrado, e em contato com o plástico, ele também pode aí ter a extração de algumas substâncias não muito bacanas, vindas do plástico. Então, sempre recomendo fazer isso através de oh meu Deus, fugiu o nome, uma cuiazinha, sei lá, esqueci o nome, gente, e aí misturar ali o óleo carreador mais o óleo essencial, tá bom? Cubeta, oh meu Deus, cubeta, tá bom? Então, sempre uma cubeta de vidro ou de bambu. E aí, os pontos que são legais a gente passar, pontos de pulsação, então, atrás da orelha, né, aqui no pescoço, na testa, atrás, no peito, quando a gente está com muita angústia, vocês podem ver que alguns óleos são indicados para isso, vocês vão passar no peito, e na sola dos pés, gente, na sola dos pés tem algo muito legal,
que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é a nossa reflexologia. Então, quando a gente usa o óleo essencial nos pés, a gente também está ativando alguns pontos. Nos nossos pés tem mais de 70 mil terminações nervosas. Olha que maravilha isso, tá? E isso está ligado à nossa saúde como um todo. Então, a gente vai conseguir uma conexão com o cérebro, a gente vai conseguir um bem-estar de maneira geral, a gente vai dar um equilíbrio natural para o nosso corpo. E os óleos essenciais, eles vão penetrar e promover esses benefícios profundos. Então, é muito legal usar os óleos essenciais na sola dos pés, através, de novo, né, de um óleo carreador. Não aconselho passar puro, porque como são altamente concentrados, algumas pessoas podem desenvolver ali alguma irritação, alguma alergia. Então, a gente sempre indica diluir em algum óleo carreador, tá bom? Tô com dor nos pés, eu posso pegar, por exemplo, o Power e acrescentar de algum outro óleo essencial. E aí vocês vão ver daqui a pouquinho todas as propriedades dos óleos e você vai identificar qual é o óleo que você está precisando naquele momento, tá bom? E nós vamos começar falando do óleo essencial de alecrim. Olha só. O alecrim, gente, ele melhora a circulação sanguínea, ele é um excelente analgésico, ele ajuda a eliminar as toxinas, ele estimula o sistema nervoso e ele é conhecido como o óleo do estudante, porque ele traz muito foco e concentração. Então, o óleo de alecrim, por exemplo, vou fazer uma palestra, vou dar um treinamento, vou fazer uma apresentação, inale o alecrim. Você vai ver que você vai ficar mais focada, mais centrada, a sua memória vai ser ativada. Então, o óleo essencial de alecrim, ele tem um poder maravilhoso na nossa concentração. Por isso que ele é conhecido como óleo do estudante, tá bom? E ele tem uma propriedade maravilhosa, que eu até coloquei um estudo científico para vocês, que é com relação à queda capilar. Então, essa é uma publicação da PubMed, gente. A PubMed é um canal que todas as experiências, todos os estudos científicos da área médica são publicados lá. E a gente tem esse estudo científico do alecrim, no caso de uma alopécia. Então, como que eu indico usar o óleo essencial nesse caso? Shampoo, na hora de lavar, coloca o seu shampoo, de preferência, né? Claro, Atlântica Natural, porque o próprio ozônio também já ajuda a levar o oxigênio, né, para o folículo piloso, para poder realmente diminuir a queda. Coloca o shampoo na mão e umas gotinhas aqui de óleo essencial na mão, tá? Não coloque o óleo essencial direto no frasco do shampoo, sempre na mão na hora de usar. E aí você lava normalmente o seu cabelo, depois máscara, condicionador, enfim, a sua rotina normal. Isso ajuda muito na queda de cabelo. Então, o alecrim, além de ter essa propriedade maravilhosa para o nosso foco, concentração e memória, ele também é eficaz no caso de alopécia, de queda de cabelo. Olha que maravilhoso. E o nosso foco hoje, gente, vai ser falar um pouco das emoções. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito presa ao físico, sendo que a atuação da aromaterapia no emocional é extremamente maravilhosa. Então, olha que legal. As emoções negativas, né, que a falta do alecrim promove, confusão, dificuldade para se ajustar, perspectiva limitada, dificuldade de aprendizado. Então, pessoas com TDAH também podem usar o alecrim, que é muito eficaz, é muito bacana, tá? E o que, que o alecrim traz? Ele traz a clareza mental, a capacidade de se comunicar, o esclarecimento, a capacidade de se ajustar, a memória e a abertura para novas experiências. Então, o alecrim, ele é um óleo extremamente poderoso para todas essas situações que você precisa realmente dessas propriedades positivas, seja para falar, para se expressar, seja para você se abrir para o novo, porque, gente, nós precisamos entender que o óleo essencial, ele vai entregar muitos benefícios.
no nosso emocional. Então, todo esse treinamento está focado nas emoções. E aí vocês vão começar a entender a diferença de um óleo e outro. Falar um pouquinho do eucalipto. Olha só, ele já é normalmente um descongestionante e expectorante, né? O eucalipto, ele é usado em saunas. A gente pode usar o eucalipto, gente, num saquinho furadinho assim, ó, no chuveiro, na hora de tomar banho, é bem legal, tá bom? E o aroma do alecrim, ele reduz o estresse, porque tem essa propriedade de calma. Ele é um eficaz repelente também. E aqui a gente pode diluir na água mesmo e passar na pele. Então, olha que bacana. Ele é um óleo onde ele ajuda na descongestão nasal, ele ajuda em casos de gripes, resfriados, tá bom? Então, é um óleo que vocês podem usar muito agora nessa época do ano, principalmente em difusores, para realmente melhorar a condição aí do ar. E a gente sabe também que todos os óleos, eles também têm essa propriedade fungicida, bactericida. Então, quando a gente usa no difusor de ambiente, a gente já está purificando todo esse ambiente, tá bom? E quais são as emoções do eucalipto, gente? O eucalipto, ele traz as seguintes emoções negativas: apego à doença ou aflição. Sabe aquela pessoa que é apegada à doença, que tudo para ela é doença? Essa pessoa é uma pessoa que precisa de eucalipto. Uma pessoa que vive aborrecida, uma pessoa que tem sentimento de derrota, aquela pessoa desesperada, desejo de escapar das responsabilidades, a pessoa que se sente presa, a pessoa que tem aquela impotência de pensar numa cura, porque ela tem esse apego à doença. E aí, por outro lado, a gente tem todas essas propriedades positivas, que é o poder da cura. Gente, olha que coisa linda! O alecrim tem o poder da cura, tá? Traz plenitude para a pessoa, traz integridade, bem-estar, libertação. A pessoa se sente livre para viver. A pessoa tem mais responsabilidade e também mais coragem. O óleo essencial de alecrim é um óleo que traz muita coragem em momentos específicos, tá? Desculpa, gente, tá errado aqui, é eucalipto, tá? A foto tá errada. Esse é o eucalipto, tá bom? Vamos lá para o próximo óleo. Vamos falar do nosso queridíssimo gerânio. Gerânio, que é o óleo da mulher, é o óleo que regula os hormônios. Olha que maravilha! Seja TPM, seja menopausa. Então, todas as situações que vocês precisam aí regular a parte hormonal, o gerânio, ele é indicado tanto para homens quanto para mulheres, mas ele é conhecido como o óleo feminino, o homem da mulher, tá bom? Então, além de ser antimicrobiano e anti-inflamatório, ele também é calmante. Na estética, a gente pode usar para reduzir linhas de expressão. E aí a gente pode misturar com o nosso dermo hidratante. Põe lá o dermo hidratante na mão, uma gotinha de gerânio, passo onde eu tenho a linha de expressão, ele também vai ajudar. E ele também ajuda como repelente natural. É um óleo maravilhoso, tá, gente? E quais são as emoções do gerânio? Bora lá! Negativa, sentimento de abandono, perda, desconfiança, dificuldade de perdoar, falta de amor, melancolia e luto. Gente, esse óleo, ele traz esse conforto. Então, situações de luto que promovem esse sentimento de abandono, de falta de amor, tudo vocês podem indicar o gerânio, tá bom? E as propriedades positivas, cura emocional, empatia, confiança, capacidade de perdoar, gentileza, amor, tolerância e abertura. E uma coisa que também ele traz conforto, principalmente nas situações de luto, que a gente sabe que o luto não é fácil para ninguém, né? E o gerânio, ele traz esse conforto, esse acalanto, esse colo. Então, o gerânio, ele é um óleo extremamente importante para o nosso emocional. A
Aí o nosso óleo queridíssimo, né, que muita gente usa, que aumenta a peperita. Ele é antisséptico, ele dá bem-estar, circulação. Gente, é um óleo que vocês, assim, ó, respirando, você já se descongestiona. Então, você vai sentir um alívio imediato. Ele é maravilhoso para enxaqueca também. Você pode pingar uma gotinha aqui, ó, fazer massaginha aqui nas têmporas. A dor de cabeça vai embora. Esse óleo é poderoso, tá bom? Ele é bom para os músculos, para juntas. A gente pode, então, fazer aí uma misturinha com o próprio Power ou com o Inner da Nemawashi, com aquele nosso óleo de pernas e pés e fazer uma baita massagem quem tem problema circulatório. Então, é um óleo que ele é muito usado, muito difundido, e ele realmente é um óleo multifuncional. É um óleo que vocês podem usar e abusar em todos os casos de vírus, fungos, bactérias e vermes, gente. Ele também é um poderoso vermífugo, tá bom? Bora lá falar das qualidades aí emocionais do nosso menta. Negativo, desânimo, desespero, dor insuportável, aflição, pessimismo e tristeza. O que que o nosso menta vai trazer? Vai trazer flutuabilidade, aquela leveza, deixar a pessoa mais leve. Vai trazer o otimismo, porque ele estimula os pensamentos positivos. Ele também vai trazer alívio, conforto, bem-estar. E ele também vai trazer força para encarar a dor emocional, fortalecendo o nosso coração, para a gente poder seguir em frente. Então, ele dá uma mascarada nessa tristeza, nessa nuvem negra que às vezes paira sobre a gente. Então, ele dissipa tudo isso e traz esse alívio, que é maravilhoso quando as pessoas estão realmente com essa angústia. Laranja doce, gente, um óleo que eu amo de paixão, é o que está aqui, é o que eu acabei de cheirar com vocês. Ele é energizante, ele é revigorante, ele ajuda no estresse, na ansiedade, também casos de desânimo, de tristeza. Ele tem também um equilíbrio emocional, ele traz inspiração, criatividade. Uma coisa que eu amo, gente, tanto no laranja quanto no limão, que esses óleos cítricos, eles têm uma concentração grande de limoneno. E o limoneno, ele traz o quê? Alegria. Gente, tá triste, tá para baixo, cheira um olhinho essencial cítrico, seja ele o laranja ou o limão. Você vai ver que você, naturalmente, você vai trazer isso à tona. A cor laranja, gente, também é uma cor que é super indicada para as pessoas depressivas, tá? Que é a cor da alegria. Então, olha só, esse óleo, ele é laranjinha, ele tem essa propriedade, essa capacidade de trazer alegria por causa do limoneno. E se vocês conhecerem alguém que está meio depressivo, meio borocochô, fala para essa pessoa botar uma blusa laranja. Vocês vão ver que o estado de humor dessa pessoa vai ser transformado. E aí, quais são as emoções do laranja doce? Negativos, né? Escassez, seriedade severa, rigidez, apatia, excesso de trabalho, falta de energia, desencorajamento, acumulação e inveja. E aqui eu colocaria também a tristeza. Propriedades positivas, gente. Abundância, senso de humor, espírito de brincadeira, porque a pessoa fica mais leve, generosidade, espontaneidade, criatividade e alegria. Como não amar esse óleo essencial, gente? Eu sou apaixonada pelo laranja doce. Vamos falar um pouquinho do limão. O limão, ele tem uma ação digestiva, desintoxicante, desobstrutor dos vasos sanguíneos, tá bom? Ele é indicado para redução de peso, então ele consegue fortalecer o sistema imunológico, também pode ser usado em massagens para celulite, que ele ajuda. E aí, nós vamos falar um pouquinho, gripes, resfriados, que é muito legal nessa época do ano, também tem muita concentração de limoneno, então vai trazer as mesmas propriedades do laranja doce, essa questão da alegria, do bem-estar, mas nós vamos focar um pouquinho nas emoções do limão. Negativas,
confusão, incapacidade de foco, fadiga mental, falta de energia e alegria, problemas de aprendizado também. Então, você pode associar com o alecrim, problemas de culpa, pessoas que procrastinam, né, que tem essa desocupação. E o que ele traz de bom para a gente? Ele traz foco, ele traz energia, ele traz clareza mental, ele traz alerta, a pessoa fica mais esperta, mais acordada para a vida. Ele traz racionalidade, a pessoa consegue pensar, raciocinar melhor, e ele traz alegria, assim como laranja doce. Gente, não tem como não usar os nossos cítricos, eles são excepcionais. O queridinho lavanda, gente, olha só, o queridinho lavanda. Antes de falar do lavanda, gente, eu vi uma pergunta que apareceu aqui para mim, se pode ser ingerido, tá? Eu não gosto de indicar ingestão de óleo essencial, gente, porque são substâncias muito, muito, muito concentradas. Eu coloquei lá as formas de uso, vocês perceberam que eu não falei em nenhum momento de ingestão, tá bom? Então, você vai cheirar, você vai inalar, pode fazer algum produto, mas eu não indico a ingestão, tá? Mas isso é particular de cada profissional. Eu não indico, beleza? Lavanda, gente, é um dos mais conhecidos, né? Lavanda realmente é maravilhoso também para enxaqueca, para tensão, para pele, para queimadura, tudo isso, gente, lembrando de usar com óleo carreador, tá bom? E uma maneira muito simples de usar o óleo essencial de lavanda é pingando umas gotinhas no travesseiro antes de dormir, porque ele é maravilhoso para o relaxamento. Então, pessoas muito, muito, muito estressadas, com insônia, pessoas que não relaxam, é muito eficaz colocar o lavanda. E isso pode ser feito até para criança, tá bom? Uma gotinha no travesseiro, a criança vai dormir muito melhor. Antes das propriedades, também coloquei aqui um estudo científico, gente. Olha só, óleos essenciais em comparação com lorazepam no transtorno da ansiedade generalizada. Então, o lavanda, ele tem um estudo científico maravilhoso para pessoas que eram reféns do lorazepam, né, que tomaram aí por muito tempo e não conseguiam fazer o desmame. Então, o óleo essencial de lavanda, ele tem esse poder. E aqui eu vou trazer uma curiosidade para vocês. 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Olha isso, gente. 4,4% da população do planeta. É muita gente. No Brasil, essa taxa é de 5,8, que é a maior da América Latina. E as mulheres sempre são as mais afetadas. Olha isso. E sabe o que é o pior? Que menos de 10% desse montante procura ajuda. Menos de 10% busca tratamento. E a gente tem um óleo que pode ajudar essas pessoas. Olha que maravilha, né? Aqui a gente tem algo que pode realmente transformar a vida de uma pessoa. Então, por isso que eu quis trazer o estudo científico do lavanda, para vocês verem o poder que o lavanda tem. Agora sim, vamos falar um pouquinho das emoções. Negativas: comunicação bloqueada, medo de rejeição, tensão, pensamentos descontrolados, emoção desonesta, medo da autodescoberta, sentimento de invisibilidade, de não ter voz, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não se sentem queridas, que não se sentem acolhidas, pessoas inseguras. Então, e depressivas, né? Então, se você conhece pessoas com esse perfil, pode indicar o lavanda, tá? Propriedades positivas: comunicação aberta, calma, expressividade, honestidade emocional, autoconsciência e paz de espírito. Então, lembre-se, estresse, ansiedade, depressão, falta de um sono reparador, tudo o lavanda pode nos ajudar. Melaleuca, olha só, melaleuca, ele é muito, muito, muito antisséptico e antibactericida. Ele pode ser usado em peles acneicas, por exemplo, junto com o nosso sabonete antiacne. Vocês podem colocar o sabonete, uma gotinha de melaleuca,
e passar na pele acneica, tá? Ele vai ajudar bastante. Ele também é cicatrizador, ele tem ação anti-inflamatória, ajuda também na respiração, ajuda a purificar o ambiente, por ele ser bactericida, então ele tem esse poder, tá bom? Então, casas com problema de mofo, de umidade, o melaleuca é um grande aliado. Então, se você tem mofo na sua casa, vai ser muito legal você usar o melaleuca. Ele também ajuda a fortalecer o sistema imunológico e, de maneira geral, ele traz aí equilíbrio e bem-estar, porque ele tem um aroma refrescante. Emoções negativas. Olha lá, comunicação bloqueada, medo de rejeição, tensão, pensamentos descontrolados, emoção desonesta, sentimento de autodescoberta, e isso tudo, gente, ele vai trazer essa reparação para a gente, tá? Então, o melaleuca é muito, muito, muito eficaz nessa condição que a gente vive. Bom, agora que você já entendeu a emoção, eu vou te mostrar como entregar isso para as pessoas no dia a dia, tá bom? Pode misturar com argila, sim. Então, gente, vamos lá. Você não vende um produto, você vende uma experiência, você vende um sentimento. Toda decisão de compra, ela é emocional. A pessoa, ela compra para depois a mente justificar, tá bom? Então, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas. Então, você não vende um óleo, você vai vender o quê? Você vai entregar o quê? Calma, energia, equilíbrio, tá bom? Então, tenha sempre isso na mente. Você não vai vender um óleo, você vai vender essa experiência, esse sentimento, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos de abordagem para ajudar vocês na venda, tá? Então, por exemplo, esse óleo essencial aqui vai te ajudar a desacelerar. Esse óleo essencial aqui vai te ajudar a ter mais foco, mais concentração. Esse óleo essencial aqui vai te ajudar a dormir melhor. Então, sempre coloque as propriedades, tá bom? E aí nós temos um resuminho para vocês terem fácil. Lavanda, desacelerar. Limão, clarear a mente. Laranja doce, sentir a alegria de novo. Gerânio, se equilibrar. Alecrim, voltar a agir. Eucalipto, respirar leve. E a melaleuca, se proteger. Então, aqui um guia bem rapidinho de tudo isso que a gente falou, tá bom? E aí eu vou ensinar vocês algumas coisas práticas para o dia a dia, que são os blends, as misturinhas que a gente pode fazer, tá bom? Então, os blends a gente pode vender para a pessoa um blend pronto, num vidrinho. Peraí, gente, vou pegar um vidrinho aqui para vocês verem. Num vidrinho, vocês podem montar num vidrinho desse tipo aqui, que tem de 5 ml, de 2 ml. Vocês podem montar o blend aqui, ou vocês podem montar o blend Rolon, tá? Então, eu vou ensinar os dois para vocês. Então, o blend, o que que é? Ele é uma misturinha que você vai fazer com alguns óleos, tá? Então, ó, você pode dar um nome para o blend. A gente sabe que quando a gente dá um nome, é muito melhor para a pessoa associar. Então, pensa, olha, eu estou aqui com um blend relaxante para te acalmar, para te trazer mais centralidade. Então, eu coloquei, ó, a palavra-chave, porque aí você já vai identificar a pessoa que você está conversando, e uma sugestão de nome, tá? Então, o blend relaxante você pode colocar 2 gotinhas de lavanda, 1 gotinha de laranja doce e 1 gotinha de gerânio, ok? Se for para vocês venderem o blend pronto, já para a pessoa colocar no difusor, aí vocês não precisam de óleo carreador, nada disso. Aqui eu já vou ensinar como que vocês vão fazer o rolon, tá bom? Outro blend, que é o blend energia e foco, tá? Então, para o emocional, para aquela pessoa que está com a mente cansada, para falta de foco, pensamentos negativos, e aí a palavra-chave é clareza. Então, você pode fazer uma etiquetinha para colocar no seu rolon, e aí você pode colocar exatamente isso. Blend, energia e foco,
e colocar a palavra-chave clareza. Faz uma etiquetinha bonitinha, cola, que isso dá muito certo, tá? Receitinha: 2 gotas de limão, 1 gota de alecrim e 1 gota de eucalipto. Mais uma receitinha aqui de blend da alegria. Então, indicado para quem está triste, desanimado, para quem está com a baixa autoestima, tá bom? Palavrinha-chave: alegria. E aí você coloca 2 gotinhas de laranja doce, 1 gotinha de lavanda e 1 gotinha de gerânio. Gente, é muito legal, tá? Principalmente em dias pesados emocionalmente. Então, se você vai passar por alguma situação difícil, esse blend é bem legal. Próximo blend: despertar mental. Olha que legal. Então, para quem está com cansaço mental, falta de concentração, procrastinação, e a palavra-chave aqui é ação. Então, pessoas que realmente precisam sair da inércia. Sabe aquela pessoa que precisa de um chacoalhão? Então, é esse. 2 gotinhas de alecrim, 1 de limão e 1 de eucalipto. Então, tá feito aí o seu blend de despertar mental. Olha que bacana. Bom, mais um: equilíbrio emocional. Então, pessoas que estão aí com instabilidade emocional, que estão na TPM, que estão carentes, que estão realmente precisando de um afago, tá? Palavra-chave: equilíbrio. E aqui você vai colocar 2 gotas de gerânio, 1 de lavanda, 1 de laranja doce, e ele vai ajudar a harmonizar as emoções desta pessoa. Um blend de respiração, que é muito legal agora para essa época do ano, ou para quem tem síndrome do pânico, para quem tem crises de ansiedade, ele também funciona muito bem, tá bom? A palavra-chave é libertar ou libertação, como vocês preferirem. 2 gotinhas de eucalipto, 1 gotinha de limão e 1 gotinha de melaleuca. Bom, como fazer o rolon, tá? Como fazer o rolon, que é esse aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar é um frasco Amber, rolon, tá? Que tem aqui o rolon. Vocês encontram na Shopee, no Mercado Livre, tá, gente? Um rolonzinho desse. Você vai colocar um óleo carreador, indico semente de uva ou de amêndoa, tá bom? E aí vocês vão colocar os óleos essenciais escolhidos. Aonde eu vou passar? No pulso. Passo no pulso, dou uma esfregadinha, atrás da orelha, na nuca, no peito, se a pessoa tiver, né, precisando de alívio, angustiada, estiver precisando liberar, e na planta dos pés, como eu mostrei para vocês, porque a gente tem todo o mapa de reflexologia. Então, o blend, gente, é um produto que vocês podem fazer e vocês podem lucrar alto, tá bom? Com a venda desses produtos. Então, isso é muito interessante fazer. Algumas coisas importantes: sempre diluir quando você for usar na pele. Lembrando, o óleo essencial ele é concentrado, então a gente não indica passar diretamente na pele, sempre carreando, sempre com óleo junto, ou um hidratante, ou um sabonete, ou tudo, gente, tudo a gente dilui, tá bom? Pode usar o Natuós, pode usar o Power, pode usar os nossos óleos, sem problema algum, tá bom? Evitar a exposição ao sol depois de você usar um óleo cítrico, né, como o laranja e o limão. Gestante e pessoas com condições especiais e crianças, gente, sempre buscar orientação médica, tá bom? Por quê? Porque o que separa, gente, o veneno do remédio é a dosagem. Então, lembre-se sempre disso. E aqui eu coloquei cautela em ambientes com animais. Pode usar? Pode, gente. Vai beneficiar, inclusive, o animalzinho. Só que tem que ter cuidado com as gotas, a quantidade. Então, por exemplo, eu vou colocar um difusor no meu quarto, por exemplo, e eu tenho um pet, eu não posso colocar lá 10, 20, 30 gotas de óleo essencial. Eu vou colocar lá 2, 3 gotinhas, tá bom? Então, todo cuidado é pouco. Menos é mais. Os óleos essenciais são muito concentrados. Então, lembre-se sempre disso. O que separa o veneno do remédio é simplesmente a dose. Então, sempre tenham cautela para evitar qualquer tipo de problema, tá bom?
Vou sim, gente, eu vou disponibilizar o PDF, tá bom? Eu só vou fazer uma correção aqui, antes de enviar lá nos grupos, porque eu quero corrigir um errinho que eu vi aqui do óleo de eucalipto, tá bom? Vou corrigir, depois eu disponibilizo para vocês. Outra sugestão aqui, ideia de produto, tá? Ideia de produto, desodorante, gente. Olha que bacana. Aqui tem duas receitinhas. Um para você fazer roll-on, que aí você pode usar um vidro desse, ó, roll-on, bem legal. E outro que você pode fazer ele cremoso, em creme. Aí você vai usar um potinho desse. Esse potinho seria mais indicado se ele fosse amber, tá? Dessa cor aqui. Por quê, gente? Porque protege mais o óleo essencial, tá bom? O óleo essencial vai ficar com menos contato para a luminosidade, vai fazer com que dure mais. Então, eu não gosto de usar o vidrinho transparente, sempre dê preferência aos vidrinhos amber, tá bom? Então, para fazer o roll-on, você vai precisar do óleo essencial de melaleuca e lavanda, eu prefiro até mais do que o limão. 2 gotinhas a 3 do óleo essencial escolhido, leite de magnésia, tá? E o frasco para você colocar, ok? Bom, o cremoso, ó, outro errinho aqui que eu vou arrumar. Frasco. O desodorante cremoso, você vai pegar um hidratante, que pode ser o nosso hidratante corporal, ozonizado, que é maravilhoso, tá? Ou qualquer outro hidratante sem cheiro. 8 a 12 gotas do óleo essencial, misturar no potinho e usar diariamente. Então, é mais uma forma aí de ter outro produtinho, tá bom? Dica de venda para você agregar valor. Então, ao invés de você chamar de desodorante, você pode posicionar como desodorante terapêutico natural, desodorante emocional, proteção natural aromaterapêutica. Então, vocês podem usar outros nomes para agregar valores ao seu desodorante, tá? Então, ele vai entregar, além da proteção, ele vai entregar também uma experiência emocional. Mais 2 diquinhas aqui de produtos para vocês. O spray para os pés, bem legal, para quem tem chulé, para quem é manicure, para quem trabalha com spa dos pés, tá bom? Então, 50 ml de água, 10 ml de álcool de cereais, melaleuca, eucalipto e lavanda, 10 gotas no total, e um vidro spray, tá? Um vidrinho assim, ó, sprayzinho, tá? Tem menorzinho e tem esse maior, que é para essa receitinha. Então, ó, borrifou no pezinho, pode pôr antes de dormir, vai hidratar, vai cuidar do seu pé e já vai minimizar esses odores, tá? E um enxaguante bucal, gente. Um frasco de 500 ml, água filtrada, 2 gotinhas de melaleuca, 2 gotinhas de menta peperita. Fez o bochecho, joga a água fora e aí vai ajudar também nessa questão bucal. Gente, quem vende produto não briga por preço. Quem vende a transformação na pessoa cria valores. Então, as pessoas elas não compram os óleos essenciais. Elas compram a calma, a energia, o equilíbrio, a qualidade de vida, tá? Então, ninguém compra o produto. Ela vai comprar realmente a experiência que você está entregando para ela. E lembra, sempre, as pessoas, quando estão desequilibradas emocionalmente, elas querem uma ajuda, elas querem um respaldo, e o óleo essencial pode fazer isso por essas pessoas. Então, lembra sempre, se você tiver uma boa apresentação do produto, se você souber falar o mínimo da propriedade emocional dos óleos, você vai conseguir ajudar muitas pessoas que vivem com estresse, cansadas, sobrecarregadas, deprimidas, sem rumo na vida, sem alegria no coração. Então, esse é o nosso papel com esses produtos que são maravilhosos. Então, para terminar, gente, você não é uma vendedora. Você é alguém que melhora a vida das pessoas. Então, gente, gratidão por essa noite. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por vocês se permitirem aprender um pouco mais dos óleos essenciais. Vou corrigir o PDF para poder disponibilizar para vocês.
Mas de antemão, muito, muito, muito obrigada. E usem essas informações para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Nova Vieira, minha linda.